Nossa intuição inicial muitas vezes nos engana de maneira profunda e significativa. Existe uma paradoxal aparente contradição na ideia de construir um abrigo quente utilizando exatamente o material que simboliza o frio extremo e penetrante, a neve. No entanto, é precisamente dentro dessa contradição aparente que reside uma das lições mais fascinantes e complexas da física térmica aplicada à sobrevivência humana em ambientes hostis. Para compreender verdadeiramente por que os abrigos igloo nunca congelavam em seu interior, mantendo uma habitabilidade surpreendente e segura mesmo quando o mundo exterior era um congelador hostil e implacável, precisamos dissecar minuciosamente o princípio físico do isolamento térmico proporcionado pela neve compactada. Não se trata apenas de empilhar blocos brancos de maneira aleatória. Trata-se de manipular a estrutura molecular e macroscópica da água congelada para criar uma barreira eficiente e robusta contra a transferência de energia calorífica, protegendo a vida no interior contra a morte térmica no exterior. A neve, em sua essência fundamental e química, não é simplesmente gelo sólido e maciço. Se fosse gelo maciço, como o que vemos em um lago congelado durante o inverno rigoroso ou em um cubo de gelo transparente, sua capacidade de isolamento seria drasticamente reduzida e insuficiente para a sobrevivência. O gelo sólido possui uma condutividade térmica relativamente alta para um material natural, o que significa que ele transfere calor com facilidade e rapidez. Se um igloo fosse feito de gelo sólido transparente e denso, o calor gerado pelo corpo humano no interior seria rapidamente conduzido através das paredes espessas para o exterior gelado, resultando em um interior frio, desconfortável e potencialmente letal. O segredo magnífico da neve, portanto, não está no cristal de gelo em si, mas no que existe entre esses cristais microscópicos. A neve é, na verdade, uma espuma natural complexa composta por uma matriz de cristais de gelo intricados que aprisionam vastas quantidades de ar em seus interstícios e vazios. É esse ar aprisionado e imobilizado que desempenha o papel protagonista na história do isolamento térmico do igloo e na manutenção da vida. Na física da transferência de calor, o ar parado e estagnado é um dos isolantes mais eficazes que conhecemos na natureza e na engenharia. Materiais industriais como a lã de vidro, o isopor, a lã de rocha e as penas de um edredom de alta qualidade funcionam sob o mesmo princípio básico e fundamental. Eles criam uma estrutura física que imobiliza o ar, impedindo que ele circule livremente e transfira calor por convecção, enquanto a baixa densidade do material sólido que compõe a matriz reduz a transferência por condução direta. A neve compactada, quando selecionada e trabalhada corretamente pelos construtores Inuit ao longo de milênios, réplica essa estrutura engenheirada pela natureza com precisão impressionante. Quando a neve cai e se acumula no solo ártico, especialmente sob a ação dos ventos fortes e constantes do Ártico, ela sofre um processo natural de densificação e compactação. Os cristais delicados se quebram, se entrelaçam e se fundem parcialmente, formando uma camada coesa e resistente. Adnaka, mesmo nessa forma compactada, adequada para o corte em blocos estruturais, a neve mantém uma porosidade significativa e vital. Estima-se que a neve utilizada para a construção de iglus possa conter até 90% de ar em volume total. Imagine uma parede espessa onde 9/10 do material são bolsas de ar imóvel e estagnado. Essa é a barreira física que separa a vida da hipotermia severa e da morte pelo frio. A condutividade térmica da neve compactada é extremamente baixa, muito inferior à da madeira, do concreto, do tijolo e, obviamente, do gelo sólido puro. Isso significa que o fluxo de calor através das paredes do igloo é muito lento e restrito. Quando uma fonte de calor, como uma lâmpada de óleo tradicional, kulik, feita de gordura de foca ou simplesmente o calor metabólico natural dos ocupantes, aquece o ar interior, esse calor encontra uma resistência física massiva para escapar para o exterior. As paredes do igloo atuam como um amortecedor térmico poderoso e eficiente. Elas não impedem a passagem de calor indefinidamente, pois nenhum isolante é perfeito, mas retardam-na o suficiente para que a fonte de calor interna mantenha uma temperatura de equilíbrio confortável e sustentável. Esse equilíbrio é dinâmico e constante. O calor gerado dentro do igloo tenta escapar para o exterior frio, mas a baixa condutividade da neve garante que a perda seja mínima e controlada. Simultaneamente, o frio exterior tenta penetrar no abrigo, mas encontra a mesma resistência física formidável. O resultado é a criação de um gradiente de temperatura estável e seguro através da espessura da parede. Na superfície interna, a temperatura pode estar próxima de 0 graus Celsius, enquanto na superfície externa ela está em menos 50 graus Celsius ou menos.
A transição ocorre gradualmente através da matriz de gelo e ar da parede, sem choques térmicos bruscos que poderiam comprometer a estrutura física ou o conforto dos ocupantes. Outro aspecto crucial e sofisticado deste princípio físico é o fenômeno conhecido como sinterização, que ocorre durante e após a construção. Quando os blocos de neve são cortados e empilhados para formar a estrutura em domo característica, eles não são apenas colocados uns sobre os outros como tijolos de argamassa seca em uma construção comum. Com o tempo, e auxiliado pelo calor interno que suaviza ligeiramente a superfície interna dos blocos, ocorre um processo de fusão e recongelamento nas junções e na superfície interna. O calor que escapa através da parede atinge a camada mais interna da neve, causando um derretimento microscópico e superficial. Essa água líquida preenche os pequenos vazios entre os cristais de gelo na superfície interior. Em seguida, congela novamente quando a temperatura se estabiliza ou quando a fonte de calor diminui temporariamente. Isso cria uma camada de gelo vitrificado e liso na superfície interna do iglu. Essa camada é fundamental não apenas para a estabilidade estrutural, selando as frestas entre os blocos e tornando o abrigo completamente à prova de vento e infiltrações, mas também para a eficiência térmica global. Ela reduz ainda mais a permeabilidade ao ar, impedindo correntes de convecção indesejadas através das paredes, enquanto a massa de neve por trás dela continua a fornecer o isolamento primário por aprisionamento de ar. É uma engenharia de materiais que se auto-otimiza com o uso e o tempo. A densidade da neve é um fator variável e crítico que deve ser cuidadosamente gerenciado para que o princípio do isolamento funcione corretamente. Se a neve for muito fofa e pouco densa, como a neve em pó recente que caiu nas últimas horas, ela não terá coesão estrutural suficiente para ser cortada em blocos e suportar o peso do domo sem colapsar sobre os ocupantes. Por outro lado, se a neve for demasiado densa, transformando-se quase em gelo puro devido à pressão excessiva ou ao degelo e recongelamento repetido ao longo da temporada, ela perderá suas propriedades isolantes essenciais, tornando-se um condutor de frio eficiente e perigoso. Os construtores tradicionais possuíam um conhecimento empírico refinado e transmitido oralmente para identificar a neve de vento ideal. Esta é uma neve que foi compactada naturalmente pelos ventos árticos ao longo de semanas ou meses, criando placas duras o suficiente para serem cortadas com uma ferramenta de osso ou neve, mas que ainda retém a porosidade necessária para o isolamento térmico. Esse equilíbrio delicado entre integridade estrutural mecânica e eficiência térmica física é o cerne da sobrevivência no Ártico. Um iglu mal construído com neve inadequada pode não apenas falhar em manter o calor vital, mas também representar um risco de colapso físico sobre os ocupantes durante o sono. Além da condução e da estrutura do material, devemos considerar a radiação térmica e a convecção interna. O interior do iglu, uma vez aquecido, emite calor na forma de radiação infravermelha a partir dos corpos e da lâmpada. As paredes de neve, sendo brancas e opacas, têm propriedades específicas de refletividade e emissividade que influenciam o balanço energético. A superfície interna glaciada ajuda a refletir parte dessa radiação de volta para o interior, contribuindo para a retenção de calor e iluminação difusa. Embora a condução através da massa de neve seja o fator dominante na perda de calor, a gestão da radiação interna também desempenha um papel secundário, porém relevante, no balanço energético do abrigo. Em temperaturas de menos 50 graus Celsius, cada fração de grau preservada é vital para prevenir o congelamento de fluidos corporais e garantir o funcionamento fisiológico adequado do metabolismo humano. O corpo humano gera cerca de 100 watts de calor em repouso. Em um espaço confinado como um iglu, sem isolamento, esse calor se dissiparia instantaneamente no ambiente vasto e frio. Com o isolamento da neve compactada, esse mesmo calor metabólico, potencializado por uma pequena chama de óleo, é suficiente para elevar a temperatura interna para perto do ponto de congelamento da água, o que, comparado ao exterior, representa uma diferença térmica de mais de 50 graus, uma margem de segurança vital. É fascinante notar como esse princípio físico se compara a outras formas de abrigo utilizadas em expedições modernas ou históricas. Uma tenda de lona ou nylon, por exemplo, depende quase exclusivamente de camadas de tecido e ar para isolamento, mas carece da massa térmica e da densidade da neve. A neve possui inércia térmica significativa. Isso significa que ela responde lentamente às mudanças de temperatura externa. Se o vento exterior uivar e a temperatura cair abruptamente durante a noite, as paredes grossas do iglu não esfriam imediatamente. Elas liberam o calor armazenado gradualmente, estabilizando o ambiente interno e protegendo os ocupantes das flutuações bruscas.
Da mesma forma, se o sol brilhar durante o dia ártico, em certas estações do ano, a massa da parede absorve o calor sem transferi-lo rapidamente para o interior, evitando superaquecimento desconfortável. Essa estabilidade térmica é crucial para o descanso, o sono e a recuperação física em ambientes extremos onde o gasto energético é alto. Materiais modernos como nylon e poliéster são leves, impermeáveis e fáceis de transportar, mas não oferecem a mesma capacidade de amortecimento térmico passivo que uma parede de neve de 30 a 40 centímetros de espessura proporciona naturalmente. A compreensão deste princípio físico não era apenas teórica ou acadêmica para os povos indígenas do Ártico. Era uma questão estrita de vida ou morte transmitida através de gerações de experiência prática. Eles não precisavam de equações complexas de termodinâmica ou calculadoras para saber que a neve os mantinha quentes. Eles sabiam através da experiência observacional acumulada durante milênios de habitação na região. Eles entendiam que a neve era uma pele protetora para a terra e para seus abrigos, assim como as peles de animal eram uma pele isolante para seus corpos. Essa analogia biológica reflete uma compreensão profunda e intuitiva da função do isolamento térmico na natureza. Assim como o pelo denso de um urso polar aprisiona ar para manter o animal quente enquanto nada em águas geladas, a estrutura cristalina da neve aprisiona ar para manter o abrigo quente enquanto resiste ao vento exterior. Essa convergência entre a evolução biológica dos animais árticos e a engenharia humana baseada em recursos locais demonstra a eficácia universal do princípio do aprisionamento de ar para isolamento térmico em ambientes de frio extremo. Em cenários de sobrevivência moderna, o entendimento desse princípio continua extremamente relevante e atual. Alpinistas, exploradores polares e militares que operam em regiões árticas ainda utilizam cavernas de neve e iglus como abrigos de emergência ou base porque entendem a física por trás deles e confiam em sua eficácia. Saber que cavar na neve pode criar um espaço significativamente mais quente do que o ar exterior é conhecimento que salva vidas em situações de emergência onde equipamentos modernos falham. No entanto, a construção de um iglu tradicional exige uma precisão técnica que vai além de apenas cavocar um buraco na neve. A orientação dos blocos, o ângulo de inclinação das paredes para formar o domo autoportante sem colapsar, e a seleção criteriosa da neve são todas variáveis que afetam a performance térmica final do abrigo. Um bloco colocado com a face errada pode criar uma ponte térmica indesejada. Uma fresta não selada pode criar uma corrente de ar convectiva que drena o calor acumulado. Portanto, o princípio físico do isolamento da neve compactada é sustentado por uma técnica construtiva rigorosa que maximiza as propriedades naturais do material disponível. Para aprofundar ainda mais nossa compreensão sobre a condutividade térmica, é útil visualizar o caminho que uma molécula de energia térmica deve percorrer para escapar do iglu. Em um material sólido e denso, como o metal ou o gelo puro, as moléculas estão intimamente ligadas em uma rede rígida, vibrando e transmitindo essa vibração energética de uma para outra com rapidez e eficiência. Na neve compactada, esse caminho é tortuoso, longo e constantemente interrompido. A energia térmica deve viajar através do cristal de gelo, depois encontrar uma bolsa de ar, onde a transferência é extremamente ineficiente, pois as moléculas de ar estão distantes umas das outras e colidem com menos frequência. Depois, deve encontrar outro cristal de gelo, e assim sucessivamente, através de milhares de camadas microscópicas e aleatórias. Esse labirinto físico aumenta drasticamente a resistência térmica total da parede do iglu. É semelhante a tentar correr através de uma floresta densa e cheia de obstáculos em comparação com correr em uma estrada pavimentada e livre. A estrada é o gelo sólido, a floresta é a neve compactada. O esforço necessário para atravessar a floresta dissipa a energia antes que ela possa chegar ao outro lado, protegendo o interior. Além disso, devemos considerar o fator do resfriamento pelo vento, ou wind chill, que é um dos maiores inimigos da sobrevivência no Ártico. No exterior do Ártico, o vento constante e gelado remove a camada de ar quente que naturalmente se forma ao redor de qualquer objeto ou corpo, acelerando a perda de calor por convecção forçada. É por isso que menos 50 graus com vento forte é muito mais perigoso e letal do que menos 50 graus sem vento. O iglu, por sua estrutura sólida, pesada e sem emendas significativas, quebra completamente esse fluxo de vento externo. Uma vez dentro, o ocupante está em um ambiente de ar estático e calmo. Não há convecção forçada removendo o calor da pele ou das roupas dos ocupantes. O ar dentro do iglu, uma vez aquecido, permanece parado, estratificando-se com o ar mais quente subindo para o topo do domo e o ar mais frio permanecendo perto do chão,
o que é mitigado pela plataforma elevada de dormir, onde o ar quente se acumula. Essa eliminação da convecção forçada é tão importante quanto a redução da condução através das paredes. O abrigo transforma um ambiente dinâmico, hostil e agressivo em um ambiente estático, calmo e gerenciável para o ser humano. Historicamente, exploradores europeus que chegaram ao Ártico nos séculos XVIII e XIX frequentemente subestimavam a eficácia dos abrigos indígenas devido ao preconceito cultural e à falta de compreensão física. Relatos de expedições polares estão repletos de histórias de homens que preferiam dormir em tendas de lona equipadas com aquecedores a petróleo complexos e pesados, apenas para sofrerem com o frio penetrante e o congelamento de equipamentos, enquanto seus guias inuit dormiam tranquilamente em iglus construídos com apenas uma faca de neve e uma lâmpada de gordura de foca mínima e eficiente. Esses exploradores eventualmente aprenderam, muitas vezes através de sofrimento intenso, perda de dedos pelo frio e quase morte, que a tecnologia indígena era superior para aquele ambiente específico e desafiador. Eles descobriram que a física do iglu era robusta e confiável. A neve não derretia facilmente porque a temperatura interna raramente excedia o ponto de congelamento por muito tempo. O equilíbrio térmico era autônomo e autorregulável. Se ficasse muito quente, a parede interna derretia ligeiramente, absorvendo o calor latente de fusão, o que resfriava o ar automaticamente. Se ficasse muito frio, a parede congelava mais, liberando o calor latente. Esse mecanismo de feedback negativo ajudava a regular a temperatura interna sem intervenção ativa, um sistema de climatização passivo sofisticado e natural. Em termos de valores de isolamento, embora variem dependendo da densidade exata da neve e da temperatura, a neve compactada pode ter um valor R, resistência térmica, comparável a materiais de construção modernos utilizados em casas temperadas. Uma parede de iglu de 30 a 40 centímetros de espessura pode oferecer um isolamento equivalente a várias camadas de tijolos ou a um isolamento de fibra de vidro significativo, considerando o contexto extremo de diferença de temperatura. Claro, não se constrói uma casa de tijolos no Ártico com facilidade devido ao transporte e fundação, mas a neve está disponível em abundância imediata em qualquer lugar. A eficiência energética do iglu é máxima porque o material de construção é gratuito, local e possui propriedades termodinâmicas ideais para o clima específico. Não há custo de transporte, não há necessidade de fundações profundas no permafrost. Ao final da temporada de caça ou viagem, o abrigo pode ser simplesmente abandonado, retornando à natureza sem deixar resíduos poluentes ou lixo. Essa sustentabilidade intrínseca é outra faceta da brilhância deste princípio físico aplicado à engenharia de sobrevivência. Outro ponto a considerar é a umidade relativa e a gestão do vapor de água. Em temperaturas extremamente baixas, o ar exterior contém muito pouca umidade absoluta, sendo muito seco. Dentro do iglu, a respiração humana e a combustão da lâmpada de óleo adicionam umidade ao ar confinado. Se o abrigo fosse hermético demais sem troca de ar, como um saco plástico, a umidade condensaria e congelaria nas roupas e nos ocupantes, tornando o ambiente insuportável. No entanto, a porosidade natural da neve permite uma microventilação controlada. O vapor de água pode migrar lentamente através da parede de neve, sublimando do interior para o exterior sem levar calor significativo consigo. Isso impede o acúmulo excessivo de gelo no interior, mantendo o ambiente mais seco e confortável para a respiração e o sono. Se a neve fosse impermeável como o plástico ou o gelo sólido, o interior se tornaria uma câmara de condensação gelada e úmida. A permeabilidade ao vapor da neve compactada é, portanto, uma propriedade física crítica que complementa o isolamento térmico, garantindo que o abrigo seja saudável para habitação prolongada sem risco de doenças respiratórias ou congelamento por umidade. A interação entre a radiação solar e a neve também merece atenção detalhada, embora no inverno ártico profundo a luz solar seja escassa ou inexistente por longos períodos. Quando presente, a neve reflete a maior parte da radiação solar, alto albedo, o que ajuda a manter a estrutura fria externamente, preservando sua integridade estrutural e evitando derretimento prematuro. Internamente, a cor branca ajuda a difundir a luz da lâmpada de óleo, iluminando o abrigo de maneira uniforme sem absorver calor excessivo nas paredes que poderia causar derretimento estrutural e goteiras. Essa gestão da luz e do calor radiante é parte integrante do design inteligente do iglu. O iglu não é apenas uma barreira passiva contra o frio. É um sistema integrado de gestão ambiental que controla a temperatura, umidade, vento e luz, tudo baseado nas propriedades físicas intrínsecas da neve compactada e na geometria do domo. Portanto,
Ao analisarmos o tópico do isolamento térmico da neve compactada em profundidade, vemos que ele abrange uma gama vasta de fenômenos físicos interconectados e complexos. Desde a escala molecular do cristal de gelo e da bolsa de ar microscópica, até a escala macroscópica da estrutura do domo e do gradiente de temperatura na parede espessa, tudo contribui para a sobrevivência humana no limite. A neve não é um material passivo e inerte. É um material dinâmico que responde ao calor, à umidade e à pressão mecânica. O sucesso do iglu reside em harnessar essa dinamicidade natural. Em um mundo onde muitas vezes buscamos soluções tecnológicas complexas, caras e dependentes de energia para problemas de sobrevivência, o iglu nos lembra que a compreensão profunda dos materiais naturais e das leis fundamentais da física pode fornecer soluções que são ao mesmo vezes simples, elegantes e extraordinariamente eficazes. A neve, muitas vezes vista como um obstáculo intransponível e um inimigo da vida, torna-se, através do conhecimento humano aplicado, o próprio meio de salvação e proteção. Este princípio físico não é apenas uma curiosidade científica interessante. É um testemunho da resiliência humana e da nossa capacidade de adaptar a natureza para servir às nossas necessidades mais básicas, transformando o frio mortal em um abraço protetor e quente. A neve, portanto, não é o inimigo do calor, mas sim seu guardião mais fiel nas terras do gelo eterno, desde que a importância do túnel de entrada baixo para bloquear o vento quando analisamos a arquitetura sofisticada e milenar do iglu, frequentemente nos concentramos na estrutura impressionante do domo e nas propriedades isolantes da neve compactada. Mas existe um elemento crítico de design que muitas vezes passa despercebido aos olhos não treinados: o túnel de entrada baixo e sinuoso. Esta característica aparentemente simples e modesta é, na verdade, uma das inovações mais brilhantes e fundamentais da engenharia de sobrevivência ártica, desempenhando um papel absolutamente vital na manutenção da temperatura interna, na proteção contra os ventos cortantes do Ártico e na garantia da habitabilidade do abrigo em condições extremas de menos 50 graus Celsius. O túnel de entrada não é um mero corredor de acesso. É um sistema complexo de gestão de fluxo de ar, um mecanismo de retenção de calor e uma barreira física estratégica contra os elementos hostis do exterior. Compreender sua importância exige uma análise detalhada da física dos fluidos, da termodinâmica do ar e da sabedoria prática acumulada pelos povos Inuit ao longo de incontáveis gerações de vida no gelo. Em primeiro lugar, é fundamental compreender o comportamento físico do ar em diferentes temperaturas. O ar quente é menos denso que o ar frio, o que significa que ele naturalmente sobe, enquanto o ar frio, sendo mais pesado e denso, tende a descer e acumular-se nas partes mais baixas de qualquer espaço confinado. Este princípio básico da convecção natural é o alicerce sobre o qual o design do túnel de entrada do iglu foi construído. O túnel é intencionalmente construído em um nível significativamente mais baixo do que a plataforma principal de dormir e viver dentro do iglu. Essa diferença de altura cria o que os engenheiros modernos chamariam de armadilha de frio ou cold trap. Quando o ar gelado do exterior tenta entrar no abrigo, ele flui naturalmente para o ponto mais baixo disponível, que é o fundo do túnel de entrada. Como o túnel é mais baixo que o piso principal do iglu, esse ar frio e denso fica preso no túnel, sem conseguir subir facilmente para a área de habitação principal, onde o ar mais quente e leve gerado pelos ocupantes e pela lâmpada de óleo se acumula. É uma